Alex Silva. Alô, meus amores, um grande abraço mais uma vez, já estamos de volta e com excelentes notícias. Essa semana, o aplicativo do Caixa Tem do Auxílio Brasil já estará sendo liberado para sua consulta, para você conferir os valores que você vai receber. Também conferir quem será selecionado também para o Vale Gás. A expectativa das novas vagas do Vale Gás é muito bom. Os novos beneficiários do Auxílio Brasil, na expectativa, aqueles que já passaram pela entrevista no CRAS, também estão com esperança de entrar nesse mês de dezembro. Isso é muito bom. Essa semana teremos também a liberação da transição da PEC do Bolsa Família dos R$600, que vai finalmente sair do CCJ com o senador Davi Alcolumbre. Aí, ele autorizando a tramitação, já vai para a votação no Senado. Isso pode acontecer na terça, na quarta-feira, no mais tarde na quinta-feira. E a gente está na expectativa. Passando no Senado, segue para a Câmara Federal e aí em janeiro teremos o Bolsa Família recheado de R$600 mais R$150 por criança. Ó, R$600, uma criança vai a R$750, duas crianças com 300 vai a R$900 e aí segue 3 crianças até 6 anos, R$1.050. Lembro mais uma vez, os R$65 para as grávidas, as mulheres que estão fazendo pré-natal e também para o auxílio jovem, tem que fazer atualização. Eu já vi muitas mães, muitas grávidas, muitas mulheres dizendo: Alex, eu não estou recebendo os R$65. Eu questionei logo, você foi no CRAS, fez a atualização de que está grávida, uma filha sua está grávida, alguém da sua família que faz parte do cadastro está grávida, então tem que confirmar isso. As mulheres que estão fazendo pré-natal, que fazem parte do Auxílio Brasil, têm direito a receber 9 parcelas de R$65. Essa é a dica, tá, gente? Tem que se dirigir até lá, tá? Bora acompanhar essa matéria muito bacana, mas antes de mais nada, como é que você está, hein? Tá tudo bem com você? Como é que tá a família? Tá bem? Desejar um dia abençoado por Deus. Que dê tudo certo para você, para toda a sua família, tá? Seja um dia de paz, um dia maravilhoso, uma semana abençoada, que dê tudo certo para você, para toda a sua família. Já peço para você dar aquele joinha, aquele like maroto, é importante, faz isso aqui agora, porque a gente vai se envolver com o assunto, se deixar para depois termina esquecendo. Faz isso, dá essa moralzinha aqui, tá? Desse outro lado aqui é para você se inscrever, tá vendo aqui embaixo o nome inscrever, esse destacado vermelho, clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Estou confiando em você, hein? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, canal Campeão. Ó, dia 12 de dezembro, começam os pagamentos final do NIS 1. Lembro, quem tem o final do NIS 1, o pagamento cai na segunda, dia 12, você pega no sábado, dia 10. E aí segue 12 final do NIS 1, 13 final do NIS 2, 14 final do NIS 3, aí segue até o dia 23. Quem tem um final do NIS 6 cai no dia 19, numa segunda. Final do NIS 6 cai dia 19, numa segunda, você pega no dia 17, no sábado, tá? Então, tanto o NIS 1 quanto o NIS 6, os pagamentos que caem na segunda é antecipado para o sábado, beleza? Semana, portanto, a atualização vai acontecer. A qualquer momento você já vai conferir no seu aplicativo que você vai receber de R$600, o Vale Gás que for selecionado. Alguns vão voltar a receber, alguns suspensos, valores de retroativo. Quem for retornar agora nesse mês de dezembro, se for selecionado também terá direito a esse retroativo, expectativa muito boa. Nem todos terão direito retroativo, porque vai depender muito de onde partiu o erro. Se foi do beneficiário que passou da data de fazer a atualização ou se foi um erro da data prévia. Se a data prévia errou, eles vão trazer de volta os beneficiários suspensos e aí libera também o retroativo de R$600, tá? Eu tenho expectativa que alguns beneficiários estarão de volta nesse mês de dezembro, poderão receber aí o dobro, 600 do mês de dezembro, mais o mês que foi suspenso, seria no mínimo R$1.200, ok? Tranquilo aí, pessoal, tá tudo certinho. Agora, 13º do Bolsa Família, eu já falei, o projeto está pronto. Inclusive, a partir de janeiro para fevereiro, a gente vai iniciar essa campanha. Também o Vale Sacolão, de R$250 para as mães, né? As famílias que não têm crianças menores de 6 anos, para não ficar no prejuízo, a gente vai cobrar esse Vale Sacolão de R$250. E também a questão da cota dupla, né? Cota dupla de R$1.200 às mães. O projeto que está com o relator aí, o deputado reeleito André Janones.
R$ 1.200. São 3 grandes projetos que a gente precisa acompanhar e cobrar, mas precisa primeiro passar essa PEC, tá? Olha só, atenção, semana importante. O Marcelo Castro, ele deu entrevista falando sobre a aprovação dessa PEC. Eu quero que você acompanhe tudo isso a partir de agora, tá? Preste bastante atenção, acompanhe essa matéria muito bacana, ficou muito bem feita para você acompanhar e tirar algumas dúvidas. Muita atenção, é importante você ficar atento a isso aí, tá? Acompanhe por completo, não pegue pela metade. Veja só, acompanhe. Seja bem-vindo, senador, um ótimo dia para o senhor. Qual que é a ideia? Algumas sugestões foram feitas aí, né? Alguns senadores apresentaram textos paralelos ao da PEC como sugestões. A gente sabe que deve acontecer algum tipo de alteração, né? Qual o senhor acredita que seja a melhor proposta para atender a todas as expectativas? Bom dia, Diego. Bom dia, Josias. Aos telespectadores e os acompanhantes aí do UOL. Bom, a PEC foi apresentada, né, por mim, fui o autor, o primeiro signatário, mas eu apresentei a PEC da mesma maneira que recebi a sugestão da equipe de transição, porque estavam demorando muito as negociações. A nossa ideia inicial era chegar a um consenso prévio, que não foi possível. Como o tempo estava expirando, nós combinamos então com os principais líderes, com o presidente do Senado, para a gente apresentar a PEC e fazer paralelamente as negociações. Então, essas negociações estão se dando, todo mundo está conversando com todo mundo, fazendo um convencimento, e o que nós podemos dizer, Diego, é que nós temos hoje 2 polos principais. O polo governista, das pessoas que querem apoiar o Lula no governo, que querem a PEC por 4 anos, e os outros que fazem oposição, que querem por 1 ano só. E a gente está chegando a um entendimento, mostrando, sobretudo, um argumento técnico da consultoria aqui do Senado, que seria impraticável se fazer uma excepcionalização do teto só por 1 ano, porque traria enorme dificuldade para o próximo governo. Imagine que em abril o Executivo já estará obrigado a enviar para o Congresso Nacional a LDO. Como se a excepcionalização for só por 1 ano, ou seja, só para 2023, a LDO de 24 já vai ficar comprometida, porque não temos uma decisão ainda sobre 2024. Seria necessário, então, por óbvio, que se aprovasse uma PEC entre janeiro e abril do próximo ano, o que me parece, não é, salvo o melhor juízo, um contrassenso. Nós aprovarmos uma PEC agora com toda a dificuldade que vocês estão acompanhando em dezembro, e de janeiro a abril do próximo ano nós aprovarmos uma outra PEC no mesmo sentido, com a mesma finalidade da PEC que nós vamos aprovar agora. Então, nós estamos defendendo os 4 anos, mas achamos que o mínimo, não é, para o país continuar funcionando adequadamente seria por 2 anos. Então, eu acho que os entendimentos caminham no sentido de aprovar essa excepcionalização por 2 anos. Senador, também eu venho notando que a coisa evolui para os 2 anos. Parece que está se pacificando essa questão. O próprio Arthur Lira, reservadamente, já defendeu essa fórmula. O que eu queria lhe perguntar é em relação ao valor. Se há um entendimento, há uma tendência de que a maioria vote a favor de criar a excepcionalidade, o fura-teto, por 2 anos, e quanto ao valor, que na sua proposta, que é a proposta do governo de transição, ficou em 198 bilhões, mas aparentemente não vai ficar nisso, né? Vai cair. O senhor acha que agora o pessoal do PT já está considerando que alguma coisa em torno de 140, 150 bilhões já é aceitável? O senhor, no início dessa negociação, falava em 100 bilhões. O senhor acha que vai ficar em quanto? 100 bilhões daria para suprir as necessidades emergenciais e cobrir aqueles programas que estão a descoberto? Josias, eu me referi, antes da equipe de transição apresentar a sua proposta, nós fizemos várias simulações aqui com os meus assessores, com a consultoria,
E todas as simulações que a gente fez ficavam acima de 100 bilhões, né? Ficavam acima de 100 bilhões. O sinal do senador Marcelo Castro, a gente vai tentar refazer. Que é a equipe de transição. Senador, parece que agora está voltando o sinal do senhor. Agora sim, pode retomar a sua fala. Bom, antes da equipe de transição apresentar a sua proposta, nós havíamos feito aqui várias simulações junto com a consultoria do Senado e a minha assessoria, e a gente chegava sempre a um número superior a 100 bilhões de reais. Eu não quis dizer um número, porque se eu dissesse o número, poderia entrar em conflito com o número que a equipe de transição iria sugerir. E a equipe de transição, o que ela fez? Ela sugeriu retirar do teto de gasto o programa Bolsa Família. Josias e Diego, eu estou entendendo assim, que é como se fosse um pacto que a sociedade brasileira faz contra a fome. Ou seja, o Brasil, toda a sua existência, nós tivemos a fome graçando, sobretudo nas regiões mais pobres do país. Em 2010, pela primeira vez na nossa história, nós saímos, a ONU considerou o Brasil um país fora do mapa da fome. A fome voltou novamente para o Brasil, que é um constrangimento e uma vergonha para nós brasileiros. Nós somos o terceiro maior produtor de grãos do mundo. Não se justifica que um país da economia do Brasil tenha irmãos nossos e irmãs nossas passando fome. E não são um nem dois, são 33 milhões de brasileiros que passam fome e 105 milhões que têm insegurança alimentar. E nós temos no programa Bolsa Família 21,6 milhões de famílias. Então, eu entendo que esse é um princípio, é um pacto. Assim como lá atrás, nós fizemos um pacto com a educação e retiramos o Fundeb do teto de gastos. Qual era a nossa sinalização? É um pacto tão absoluto que ele não está condicionado. É como eu estou entendendo agora. É um pacto que a sociedade brasileira está fazendo, de maneira tão absoluta que é um princípio, que isso não está condicionado, não está submetido ao teto de gastos. E isso seria 175 bilhões de reais. Esse pacto a que o senhor se refere parece razoável, como o senhor diz, a gente passando fome no país, né? Não podemos compactuar com esse tipo de realidade. Agora, o que se diz é que seria possível resolver este problema, se nós nos concentrássemos nele, com alguma coisa entre 70 e 90 bilhões de reais. Não precisaríamos ir além disso. Estamos indo além porque estão sendo incluídos aí outros programas, outras iniciativas. É isso? Com 70, 80 bilhões nós resolveríamos essa emergência relacionada ao Bolsa Família? Se fosse 70, 80 bilhões a mais fora do teto, tudo bem. Sim. Mas se nós incluirmos, Josias, como a PEC do Tasso Gereissati, uma PEC muito interessante, do ponto de vista da criatividade, ela inovou. E eu achei uma PEC simpática, porque ao invés da gente ficar excepcionalizando do teto de gasto, né, o Vale Gás, o auxílio caminhoneiro, o auxílio taxista, está entendendo? O Bolsa Família, o Auxílio Brasil do teto de gasto, o que é que ele sugeriu? Vamos aumentar o teto. E propôs que aumentássemos o teto com 80 bilhões de reais. Ora, nós sabemos que 70 bilhões seriam utilizados só com o Bolsa Família. Sobrariam apenas 10 bilhões. Ô, Josias, só a saúde, nós precisaríamos de mais de 20 bilhões de reais para voltar à normalidade. O orçamento da saúde de 2023, comparado com o deste ano, 2022, são 16,6 bilhões de reais a menos. Não tem remédio, não tem recurso para a farmácia popular, para a saúde indígena, para os imunos biológicos, para as vacinas. Não há como a gente fechar um orçamento com esses furos. Então, essa ideia do Tasso é boa. Só que o teto dele ficou muito baixo. Eu tenho uma ideia. O Nelson Barbosa apresentou uma ideia bastante interessante.
ele fez uma conta e disse, olha, o orçamento deste ano do Brasil corresponde, em termos percentuais, a 19% do PIB brasileiro. Então, 2022, o orçamento do Brasil são 19% do PIB. Se nós colocarmos os mesmos 19% do PIB de 2023, nós vamos aumentar, neste orçamento que está proposto, 136 bilhões de reais. Então, ele está mandando uma mensagem subliminar para o mercado. O que é que ele está sinalizando, o que é que ele está dizendo? Ora, se nós temos um orçamento deste ano, que são 19% do PIB, se nós mantivermos o mesmo percentual o ano que vem, não há por que o mercado ficar estressado. Porque não está estressado. Seria uma evolução neutra, né? Esse é o raciocínio dele, né, senador? Já tem até outras contas aí, achando que esses 136 bilhões não são bem assim, né? Hoje tem notícia aí, um cálculo feito por um banco, dizendo que 90 bilhões dariam essa neutralidade a que se refere o ex-ministro Nelson Barbosa. Mas o que eu queria saber é, partindo desse número aqui que o senhor está dando, que foi exposto pelo o ex-ministro Nelson Barbosa, que está lá no escritório de transição. Esse valor é razoável? O senhor acha que se chegarmos a esse valor, estamos bem? Porque os 198 bilhões parece que uma parte do Congresso não está disposta a aprovar, né? Josias, o que eu preciso, eu tenho dito isso aos colegas, é que nós aprovemos a PEC. Sem a PEC, nós não temos como fechar o orçamento do próximo ano. Tem o ideal e tem o possível, né? Então, o possível vai ficar entre a PEC do Tasso Gereissati, que são 80 bilhões, e a proposta da equipe de transição, que são 175 bilhões. Nós estamos em intensas negociações aqui no Congresso Nacional, e na hora que nós chegarmos a um número, a gente coloca para votar. Mas, sempre eu tenho utilizado muito esse raciocínio do Nelson Barbosa, para mostrar que o que se está querendo não é uma gastança desenfreada, não é uma coisa de cometendo nenhuma irresponsabilidade fiscal. A proposta dele é o que já está sendo executado no Brasil. Então,